Tcheco, queria que você falasse um pouquinho sobre aquele início ali, né? 20 minutos ali, desastrosa, se é que dá para dizer assim, do time, que quase até custou esse empate, né? Poderia ter custado até a derrota. Eu creio que a gente acabou entrando um pouquinho... Foi com muita sede ao pote. Talvez essa seja a palavra mais certa, né? Porque nós tínhamos um pretexto de não ter jogado com um homem de área, mas sair com os dois homens que estavam na frente no contra-ataque, até esperando uma vinda por parte do Criciúma, jogando na sua casa com uma certa pressão para poder atacar. Mas logo que saiu o primeiro gol, já saiu o segundo, né? E até pedir calma depois do segundo gol para controlar a nossa linha de marcação, para se ajeitar novamente. E eu acho que até surgiu um pouquinho de efeito, porque no finalzinho a gente conseguiu fazer esse gol que conseguimos ir por intervalo com uma outra conotação, uma autoestima um pouquinho mais elevada, acreditando muito mais. E isso aí eu acho que foi um parâmetro para o segundo tempo também. Então, de certa forma, esses dois gols que você acabou de falar, foi, eu acho que um pouquinho dessa ansiedade, da sede ao pote, acho que atrapalhou um pouquinho a condição dos jogadores. Ô Tcheco, você pedia uma postura diferente da equipe em relação ao jogo com o Atlético Goianiense. Você percebeu isso ou é uma coisa que você terá que trabalhar muito ainda, principalmente para o jogo agora no Couto Pereira contra o Oeste? Não, eu acho que mudou, mas não só do jogo do Atlético, acho que outros jogos fora de casa também, mas mudou consideravelmente. Eu acho que esse é um dos aspectos que a gente chegou ao empate e por pouco a gente não virou no final com o Bruno, né? Segundo o Bruno, a bola passou no meio das pernas dele e acabou não tocando na bola. Mas eu acho que esse aspecto é o mais fundamental. Por torcedor que não teve aqui, eu posso relatar a forma que o time brigou, insistiu e lutou, realmente numa condição de... Novamente, se a gente não estava naquela melhores dias ou melhores noites na parte técnica, eu acho que na força de vontade a gente conseguiu buscar esse placar aí, e isso aí relatei para eles na nossa reza final, que por ter sido um homem a menos e como foi, pode ser um pequeno marco para a gente engrenar vitórias, que é o que faz subir, né? Faz subir só na tabela, mas a confiança e em todos os outros aspectos. Tcheco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a primeira alteração. Deu para entender ali a sua ideia, que você estava perdendo o jogo, você tinha que abrir mão de um volante e botou o Bruno Moraes. Mas a escolha pela saída do Vinícius Quis, porque me parecia que ele era uma boa saída ali pelo lado direito, ele tinha feito 2 jogadas no primeiro tempo, inclusive uma que saiu o primeiro gol do Curitiba. A saída dele, a opção da saída dele, na verdade. No primeiro tempo, por nós ter jogado com 3 volantes, e esses 2 volantes mais adiantados, que era o Quis e o Simeão, nós tínhamos uma ideia de sair mais com eles para se aproximar do Carlos Eduardo e do pessoal lá da frente, né? Eu achei que o Quis foi um pouquinho burocrático nessa questão. Defensivamente até que ele estava se comportando bem, mas eu acho que ele amarrou um pouco o nosso jogo. Numa bola que ele pegava, podia já tocar para frente, acelerar a jogada, e ele acabou retardando um pouco, ou até mesmo perdendo a bola. Aquilo ali começou a me incomodar um pouquinho. No intervalo orientei sobre essa situação, até porque a gente sabia e foi mostrado para eles que o lado contrário do Criciúma sempre deixava opção para a gente virar uma bola. Eu senti que faltava um pouquinho essa coragem do Quis também. O Simeão não teve tanta oportunidade de fazer isso. Eu tinha uma possibilidade de fazer essa troca no intervalo, deslocando o Quis para a lateral direita, já que o Carlos era uma situação até física que a gente tinha que tomar um pouco de cuidado e estava com cartão. Mas no intervalo, até numa conversa muito franca com o Carlos, a gente acabou acreditando no jogador e a gente tem que passar essa confiança também. Acabei optando logo no começo do segundo tempo, isso também quero deixar claro, porque na primeira bola que o Quis pegou, ele já foi levando para a linha de fundo, tinha ultrapassagem do Carlos e a gente acabou perdendo 2 jogadores num lance que é muito simples, é só esperar a ultrapassagem, rolar a bola e se comportar defensivamente por trás. Então eu achei o pouco Quis não estava no time do jogo, né? Então eu fiz essa opção de tirar ele já colocando o Bruno, para a gente abaixar um pouquinho a linha dos extremos, o Bruno brigar por aquela bola dentro da área que estava passando muito em relação ao primeiro tempo e criar essa situação. Talvez foi uma substituição meio arriscada, mas foi no momento que eu
que eu achava que tinha que arriscar e eu acho que no final, pelo empate, acabou dando certo. Mas foi um risco grande. Agora, Tcheco, o jogo vai passando e ele vai se desenhando, vai mudando a maneira, né, como o time vai jogando, do início, enfim. Você começou de um jogo, de uma maneira tática, terminou de outra. A maneira como terminou, pode-se desenhar o jogo contra a equipe do Oeste agora, já que foi a maneira onde o time, até mesmo você falou, teve um melhor aproveitamento, naquele toque de calcanhar até do Guilherme Parede ali, Bruno de repente poderia ter feito o gol. Ali que se desenhou a melhor maneira do time jogando? Eu acho que foi uma boa parte que nos dá uma condição para a gente pensar e avaliar isso melhor, né? Não vou dizer que a gente vai entrar assim, porque até temos que ver a condição física dos jogadores. Tem uma viagem ainda para Pelotas logo na sequência, então a gente tem que ver com quem pode contar também. Mas foi uma excelente opção para decorrer do jogo, provavelmente se a gente não iniciar assim, né? E última mensagem, assim, por parte que eu quero deixar claro para o torcedor é que não foi os pontos que a gente queria e desejava, porque nós necessitamos pontuar, mas o comportamento que a equipe teve, isso me dá muita confiança para o próximo jogo, já sendo em casa. A gente sabe que não é o ideal, mas nesse momento o torcedor tem que estar do nosso lado, os jogadores precisam dessa confiança, e a gente está contando muito com eles, porque se ficar como estava é pior. O torcedor os nossos jogadores podem sentir na nossa casa como uma vaia, como uma cobrança muito exagerada dentro do próprio jogo. Eu estou pedindo aqui com muita sinceridade, vai o torcedor Coxa Branca, é um momento complicado, é um momento difícil, mas vai para apoiar. Nossos atletas necessitamos de apoio nesse momento, e se doando, eles estão se doando. Em alguns momentos da partida, falta a parte técnica, falta uma qualidade em algum lance e outro, mas é o que a gente tem naquele momento, o brilho para demonstrar. E isso não vai faltar jamais, então a gente conta com o apoio do torcedor, porque nesse momento ele é crucial para nós. Ô, Tcheco, se for levar os números a frio realmente, né? Faltam aí 10, talvez 10 vitórias, 9. Mas assim, os números te causam preocupação para que isso não mexa com o psicológico dos jogadores? Porque 2 jogos fora de casa, se imaginava pelo menos uma vitória nesses 2 jogos. Como é que não deixar que esses números frios aí mexa tanto com o psicológico dos atletas? É exatamente o comportamento que eles tiveram hoje. Se a gente sai daqui com um comportamento ruim, não nos dá credibilidade para que isso aconteça na frente ali. É lógico que a gente tem que olhar um pouco a tabela, às vezes em questões de números, mas eu não posso pensar em 10 vitórias se a gente não tem nem credibilidade para conquistar a primeira. E essa força aqui de vontade, essa dedicação que os jogadores tiveram hoje aqui principalmente, me faz crer, acho que fortalece os jogadores para as próximas partidas, e isso me dá o crédito para dizer que a gente pode conseguir atingir esses números aí. Falta um pouquinho ainda? Falta. Mas eu acho que quando você acaba engrenando, as coisas vêm sucessivamente. Vem a confiança, vem a tranquilidade também para poder trabalhar. O mais importante é isso que eu acabei de relatar um pouco antes. A gente precisa do nosso torcedor nesse momento. A gente sabe que não é um momento bom, os números não são totalmente positivos, mas uma vitória em casa agora, tentando um passo de cada vez, buscando a vitória próximo jogo fora de casa, a gente vai conseguir fazer com aquilo que atinge esses números que você falou. Ô Tcheco, momento realmente, como você falou, é de união, né? Momento realmente de todo mundo aí pensar no Curitiba, de repente deixar as vaidades de lado e pensar no clube que não tem dono, né? O clube é de todo mundo, de toda a torcida realmente. Agora, a gente percebe assim, você tem trabalhado muito, que além de ter que fazer a tua parte, pensar o jogo, na parte tática, organização do time, conversa com um jogador, conversa com outro e tal. O que você tem conversado com a diretoria, o que a diretoria te passou, da importância de ter um gerente de futebol nesse momento, alguém para fazer aquele meio campo, para te ajudar no sentido assim, conversa com o jogador, conversa com a diretoria, conversa com vocês da comissão, e você entende muito bem o que eu estou falando, você já está no futebol a tua vida toda, né? O que a diretoria tem passado para você nesse sentido? Tá para chegar alguém, tá conversando com alguém? A figura ela é importante, ela é emblemática em todo esse contexto que você acabou de dizer, mas ela não é a prioridade nesse momento, Osmar, por 2 motivos. Primeiro,
o gerente de futebol para buscar a contratação, tudo, falta 10 dias para acabar. Mas essa figura, para intercalar a relação à diretoria, atletas e propriamente dito a comissão, ela é importante. Eu conto muito com a figura do Goiano. O Matheus, apesar de ter recém-chegado, ele tem essa facilidade também e esse tipo de relacionamento muito fácil, né? Vocês conhecem a pessoa dele e a gente vai gerindo, a gente vai contornando, e isso foi uma das pautas também que a gente acabou conversando com os jogadores quando a gente assumiu, que não há mais tempo para nenhum tipo de disciplina, nenhum tipo de problema, porque aí tendo, é porque a gente está observando que não vai estar remando para o mesmo lado. Então os jogadores estão entendendo, graças a Deus não tivemos nenhum problema em relação a isso aí, então dá para ir contornando e dá para ir levando com esses aspectos. Mas certamente a diretoria está observando quem trazer com muita cautela para não poder errar no nome, porque é uma figura muito importante.